17 a 22. O texto diz: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserte: erga-te e lança-te no mar, assim será. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Aí a gente percebe a importância da oração. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa, Pai, e pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes e coração para que possamos entender, ó Pai, o que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu entendo, irmãos, que esse texto, ele nos desperta não só para o que aconteceu na figueira. Algum tempo atrás falamos sobre a figueira, mas eu quero chamar a atenção para o fato da oração. Você crê no poder da oração? Você crê que algo pode ser modificado, algo pode ser transformado através da sua oração? O texto nos mostra isso, que Jesus fala que se tivermos fé, e tudo que pedires ao Pai, crendo, o recebereis. Tudo que pedires com fé. Há alguns fatores que estão vinculados a isso. E a vontade de Deus é uma delas, que nós podemos pedir com fé, sim. Mas se não for a vontade de Deus para a nossa vida naquele momento, ou em outro momento, Ele não vai nos atender. Mas, se a nossa vontade estiver dentro do propósito de Deus, aí Ele nos atende. Aí Ele nos atende. Como funciona a oração? Você ora, a sua oração chega até Deus, e Deus direciona a sua oração para o alvo da sua oração. Você não ora e a sua oração vai direto, né? Eu vou orar por alguém e a minha oração vai alcançar direto aquela pessoa. Não teria efeito nenhum. Não teria efeito nenhum. Se Deus não recebesse aquela oração primeiro, nós somos um canal. Nós oramos, nós intercedemos, e diz a Bíblia que ela nos orienta a intercedermos em nome de Jesus, não em meu nome. Se eu quiser fazer a coisa, a oração em meu nome, nada vai adiantar. Eu tenho que fazê-la em nome de Jesus. Eu peço a Deus e digo: Senhor, Deus, em nome de Jesus que eu te peço. Aí Deus direciona a nossa oração ao alvo da nossa oração. É interessante que não há distância. Você pode estar aqui, orando por uma pessoa que está longe, quilômetros, milhões de quilômetros, milhares de quilômetros longe de você, e Deus vai direcionar a sua oração para aquela pessoa lá, onde ela estiver. Mesmo você, muitas vezes, não estando presente, a sua oração chega até aquela pessoa. Aí nós conseguimos ver o agir de Deus na vida da pessoa. É difícil a gente entender como a oração funciona, né? Alguns chamam de uma força positiva, mas não vamos entrar na questão. O importante é nós entendermos que nós intercedemos, pedimos a Deus em nome de Jesus, e Ele direciona a nossa oração, e nós podemos ver o agir de Deus na vida da pessoa, independente do que você estiver pedindo, independente do que você estiver intercedendo. No momento certo, Deus vai agir. No momento certo, Deus vai responder a sua oração, se assim for a vontade dEle. A Bíblia nos dá exemplo de pessoas que passaram anos e anos orando por algo e até mesmo não receberam, porque não era a vontade de Deus. Alguns oraram cerca de 20 anos para ser atendidos. E às vezes nós oramos e somos atendidos naquele instante. Depende do momento, depende do que você está orando, depende da sua necessidade. Deus vai responder sim de imediato, se você precisar daquela resposta imediata. Deus pode responder no prazo de 1 ano, 2 anos, 10 anos, se assim Ele quiser, se assim Ele avaliar o seu pedido e a sua necessidade.
Mas Deus não deixa os servos seus sem resposta. Deus não deixa. Precisamos entender, né, o poder da oração. O hino, ele nos exorta. Em Jesus, amigo, temos mais chegado com o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Será que nós temos feito isso? Nós temos levado realmente tudo que tem tirado a nossa paz, tudo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus, tudo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com o próximo, às vezes dentro de casa. Será que nós temos levado tudo a Deus em oração? Ou algumas coisas nós queremos fazer, nós queremos resolver por nós mesmos. Às vezes nós pensamos, não, isso aqui é muito difícil, eu mando para Deus. Isso aqui é fácil, eu resolvo. Aquilo que você achou que era fácil, às vezes se torna mais difícil. E você, né, não consegue resolver. A gente precisa levar tudo diante do trono de Deus para que Ele nos oriente a tomar a decisão certa. Ele nos oriente a fazer a coisa certa. Né? Essa letra, eu acho ela muito bonita. Né? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Às vezes isso acontece, irmão, conosco. Às vezes nós temos pessoas no nosso ciclo de amizade, na nossa vida, que são mais chegados do que alguns irmãos. Não sei quantos irmãos, né, cada uma que tem, mas eu tenho 9 vivos. Me pergunte a última vez que eu vi um, né, foi quando um estava doente que eu procurei. Entendeu? Estava precisando, eu procurei. Mas, quanto tempo tem? Tem alguns meses, tá? Mas os demais, há quanto tempo eu não vejo? Às vezes nós precisamos nos policiar para isso, né? Nos policiar. Mas a Bíblia diz que temos amigos que são mais chegados do que o irmão. Às vezes a falha não está só em nós, às vezes a falha está no outro também. Mas às vezes, né, nós temos uma dificuldade aí mútua, né? Eu tenho dificuldade, o outro tem dificuldade, e acaba que os irmãos não se procuram, os irmãos não se falam por alguma razão e ficam anos e anos sem se encontrarem. E às vezes só se encontra no velório de alguém. Às vezes precisamos pensar em mudar isso. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Temos feito isso? É preciso que a gente entenda a importância de levarmos a Deus tudo aquilo que nos incomoda. O apelo dos discípulos, quando entenderam a importância da oração. Lucas 11:1 diz: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos olhavam João ensinando, né, aos discípulos dele, né, a oração, como orar, e os discípulos de Jesus chegam para Jesus e dizem: Jesus, João está ensinando aqueles que o seguem a orar, a falar com Deus, e nós também queremos aprender isso. Eles entenderam ali a importância da oração. Nós, quando olhamos os cultos de quarta-feira, né, percebemos um número bem pequeno. Isso nos preocupa sim, porque as pessoas às vezes não sabem a necessidade, não sabem o poder da oração. Ah, pastor, mas eu posso orar em casa. Concordo plenamente. Você pode orar em casa, pode orar em qualquer lugar. Mas, quando você ora dentro da casa de Deus, às vezes não é que aqui vai ser melhor, aqui vai ter mais poder. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. É aqui que o irmão vai colocar o problema dele diante, né, do grupo que estiver aqui para orar, e nós vamos estar orando uns pelos outros. Precisamos entender isso, que nós, se não soubermos orar, precisamos aprender a orar. Certa vez eu peguei um folheto, né, estava escrito assim: curso de fé. Será que nós aprendemos a ter fé? Às vezes nós precisamos ser orientados, sim, né? Mas há algumas questões que é questão de relacionamento com Deus. Não é curso nenhum, não é faculdade nenhuma, não é ninguém que vai te ensinar, é relacionamento com Deus, é você e Deus que você vai aprender. Quando a gente pede algumas pessoas para orar e ela diz: ah, pastor, eu. Aí a gente percebe que, né, essa pessoa precisa desenvolver um relacionamento com Deus na questão da oração. E na questão de falar também, né, em público. Né, porque às vezes a pessoa ora assim em casa, mas precisamos desenvolver essa questão da oração em grupo, em outros lugares, porque às vezes a pessoa vai precisar que você ore por ela em outro lugar. No meio de uma multidão, talvez vai existir alguém que você precisa estar intercedendo a Deus por ela,
e você vai travar, você não vai orar. Às vezes você vai até conseguir orar, mas, né, como dizia uma criança, com a boca do cérebro, né, você vai orar mentalmente, né, mas ninguém vai ouvir. Mas às vezes é preciso que alguém ouça a sua oração, alguém do seu lado ouça a sua oração. É preciso que a gente entenda que precisamos aprender a orar. Os discípulos de Jesus entenderam que eles precisavam falar com Deus de uma maneira diferente, como eles vinham falando. Por isso eles pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Precisamos entender isso e aprender a orar, a falar com Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Aí, diante desta palavra, né, Jesus responde para eles, né, a oração que talvez seja a mais conhecida, né, da Bíblia, que é chamada a oração do Pai Nosso. Ele diz: quando orares, né, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, aparentemente, né, é um simples texto da Bíblia, mas ele está dizendo: olha, para você orar, você tem que primeiro dar glórias a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua oração. Deus precisa ser adorado antes de você pedir qualquer coisa. Por isso que ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí depois que nós agradecermos o nome de Deus, louvarmos a Deus, aí sim nós vamos interceder por aqueles que precisam. Mas ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É interessante que você perceber, mas você não vai olhar e ver o eu. Você vê sempre o nosso. Nosso, não é meu, não é eu. É nosso. Nosso pão, tá? Perdoa as nossas dívidas. E quando nós olhamos para dívidas, né, devemos entender aí nossas ofensas. Algumas versões a gente vai ver essas diferenças, tá? Mas o texto diz: perdoa as nossas dívidas. Que dívida você tem com Deus? A salvação não tem como pagar. A salvação não tem como nós pagarmos a Deus. Mas essa versão diz: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Você perdoa seus devedores realmente? Ou você bate lá na porta dele, ó, vim te cobrar, preciso receber. Eu não sou, né, o dos Chaves lá que vai cobrar o aluguel todo mês, né? E ele está todo mês batendo, você não perdoa a dívida. Eu entendo que uma palavra melhor aí seria: perdoa as nossas ofensas. Assim como eu perdoo as ofensas daqueles que fazem a mim também. Não que eu não vá perdoar uma dívida, mas talvez seja mais fácil eu perdoar uma ofensa, né? Talvez seja mais fácil você perdoar uma ofensa do que perdoar uma dívida. Mas se precisar perdoarmos a dívida, a Bíblia também nos adverte a isso. Perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Como que nós vamos pedir que Deus nos perdoe quando nós ofendemos a Deus, e nós não vamos perdoar aqueles que nos ofendem? Que conceito você tem de pecado? Pecado é tudo aquilo que vai de encontro a Deus, vai contra ao sentimento de Deus, contra a pessoa de Deus. Isso é pecado. Isso é ofensa a Deus. Tudo que nós fazemos que vai de encontro a Deus, nós precisamos pedir perdão a Ele. Aí Ele vai nos perdoar. E Ele conclui na oração do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes, né? Não deixe eu cair em tentação. Mais uma vez aí, né? Que não devemos pedir só por nós. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é livra-me do mal, é livra-nos do mal. Né? Porque teu é o reino, é o reconhecimento da soberania de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Devemos em nossas orações, sim, reconhecer tudo isso, que Deus é soberano. Aí Ele vai atender a nossa oração. Quando nós colocamos
nossos problemas diante de Deus, Ele cuida de nós. E quando nós colocamos, né, o hino chama a nossa atenção para isso. Chama a nossa atenção para isso. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ó que nós perdemos. Quando nós não levamos a Deus, né, aquilo que está tirando a nossa paz, que nos está atrapalhando a nossa vida, que está atrapalhando a nossa vida, começa realmente uma dor no coração às vezes, né? E algumas pessoas até infartam por isso. Mas o hino diz, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Precisamos aprender isso. Levar a Deus para que a gente receba essa tranquilidade. Às vezes você está numa agonia só, aí você ora, parece que a coisa, né, normaliza. Você fica naquela paz que Deus te dá. Quando nós colocamos diante de Deus aquilo que tira a nossa paz, Ele nos dá, porque Ele é a nossa paz. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Faça isso. Coloque diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você percebe que está tirando a sua paz, que está te incomodando. Você, quando passou por algum problema, precisou estender a sua mão para pedir ajuda a alguém. Às vezes nós passamos por algumas situações na vida que precisamos estender a mão, né, a um amigo, a um parente, a um irmão, ao pai, à mãe. Precisamos estender a mão a alguém e esperamos sermos ajudados. Sermos ajudados. Jesus, Ele é o nosso amigo. O hino diz, os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. Atende em oração. Ele não nos deixa sozinhos. E ainda diz, se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Se nós enfraquecemos, né, Ele estende a mão para nós. Jesus Cristo é o nosso amigo maior. É aquele que está pronto para nos ajudar em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer situação. Ele está pronto para nos ajudar. Nós precisamos confiar nele, confiar que Jesus Cristo, Ele atende a nossa oração, mesmo quando nós estamos como que já perdendo a última força, né, e oramos, Ele nos fortalece. E nós conseguimos aqui nos levantar, nos fortalecermos e aí vencermos até a batalha, que nós já tivemos dado, né, por perdida. Quando Jesus nos fortalece, nós conseguimos, né, renovar as nossas forças. É como que tivéssemos renascido das cinzas, né, como o fênix. Né? A lenda do fênix diz que ele nasce, 500 anos, né, ele morre, vira cinza e depois nasce de novo. Né, ele nasce das cinzas. E às vezes nós estamos como que quase nas cinzas, né, e oramos e Jesus nos fortalece. Quando nós estamos lá no fundo do poço, precisamos ainda assim pedir a Ele. A distância entre nós e Deus se limita ao tamanho da nossa fé e a nossa comunhão com Ele. Você já orou e levou algum tempo para ser respondido? Talvez você tenha passado por essa experiência. Você tenha orado por alguma razão, por algum motivo, e levou algum tempo, mas você foi respondido. Deus atendeu a sua oração. Talvez você também tenha tido a experiência de orar e ter a resposta imediata. Às vezes isso acontece. O tempo que leva para Deus nos ouvir e nos responder vai muitas das vezes depender da sua situação, do seu momento, da sua necessidade. Se é algo que Deus percebe que Ele precisa responder de imediato, Ele responde de imediato. Ele te livra, Ele te dá livramento de imediato. Mas algumas coisas demoram, sim, e nós precisamos entender e aceitar isso. Isaías 65, 24 diz, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Olha que coisa maravilhosa. Você vai parar para falar com Deus, e antes de você abrir a boca, antes de você abrir a sua boca, né, Deus já sabe que você vai falar. Antes de clamarem, eu responderei. Imagine você falando com alguém, você vai abrir sua boca para fazer uma pergunta a alguém, e a pessoa já está te dando a resposta daquilo que você ia perguntar ainda. Deus faz assim conosco. Antes de clamar, eu responderei.
e ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Eu fiquei pensando, como assim? Como que ainda eu não estarei falando e Deus vai estar me ouvindo? Porque normalmente quando a gente vai falar alguma coisa, irmãos, a gente trabalha aquilo na nossa mente antes de falar. E quando nós fazemos isso, né, a gente evita até de falar uma série de besteiras. Quando nós pensamos antes de falar. E quando nós vamos falar com Deus, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus é onisciente. Ele já sabe tudo que se passa em nosso coração. Ele já sabe o que você vai falar antes de você abrir a sua boca. Quando você começa na primeira palavra da frase, ele já sabe o final. Aí Isaías vai dizendo, eu os ouvirei. Vai dizer, eu os ouvirei. Quando nós olhamos para Deus, precisamos entender isso. Que nós não precisaríamos nem falar, mas Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente abra, Ele quer que nós abramos o nosso coração diante dEle e colocamos diante dEle as nossas necessidades, os nossos problemas. Concluindo, a oração é a nossa intimidade com Deus, A oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós estamos desenvolvendo essa nossa intimidade com Deus, da mesma forma que desenvolvemos a intimidade com um amigo, da mesma forma que desenvolvemos essa intimidade com familiares, de estarmos falando, conversando. Se você não desenvolver esse hábito de falar com Deus, você não vai aprender a orar, mesmo que seja sozinho em casa, mesmo que seja no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro. É preciso que a gente comece a falar com Deus. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver a diferença, o que vai acontecer na nossa vida. Quando oramos, falamos com Deus. Quando oramos, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. As duas coisas são necessárias na nossa vida. Nós precisamos falar com Deus, mas precisamos também ouvir a voz de Deus. E como que você ouve a voz de Deus? A principal maneira de você ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia. Precisamos tomar cuidado com algumas pessoas que se dizem profetas do Senhor e chega para você e diz, olha, o Senhor me mandou falar isso. Como é que está a sua intimidade com Deus? Será que Deus não poderia falar com você direto? Irmãos, eu não descarto essa possibilidade de Deus falar comigo através de outra pessoa. Deus pode falar até através de uma mula, até através de um animal. Mas por que Deus não falaria direto comigo? Deus pode falar sim, mas eu preciso que você entenda se aquelas palavras são verdadeiras ou não. E quando isso acontece comigo, eu deixo que o tempo mostre a verdade. Eu deixo que o tempo responda. Se aquela pessoa foi um profeta, uma pessoa usada por Deus para falar naquele momento ou não. Nada melhor que o tempo para responder isso. É preciso tomar cuidado com os profetas que não falam, que nos falam por si mesmos e não por Deus. Conheço a história de uma pessoa, vizinha até, que tinha um problema de saúde e alguém disse para ele, olha, o Senhor me revelou que você está curado. Você pode parar de tomar o seu remédio. E ele parou de tomar o medicamento. 15 dias depois teve um infarto e morreu. Porque era hipertenso. Então a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas. É preciso tomar cuidado. Se você ler a Bíblia, Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. A primeira coisa que você precisa fazer ao ler a Bíblia é orar ao Espírito Santo de Deus. Pedir que o Espírito Santo de Deus se faça presente com você naquele momento para você ler. Se você quiser alguns marcadores, ainda tem ali. Marcador de leitura bíblica. Para ler e marcar. A eficácia da oração para curar o doente. Nós somos um canal de bênção para curar os enfermos através da oração. A oração é da cura o enfermo. Ah, pastor, mas por que existem os médicos? Por que existem medicamentos? Existe tudo isso. Não resta dúvida. Mas a oração também, ela é fonte de cura. Ela é fonte de poder para curar. Eu entendo, é preciso entender o sentido de ser justo para orar pelos enfermos. A palavra diz lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns para com os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aí diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas às vezes nós precisamos entender esse conceito de ser justo, irmãos. Porque há pessoas que dizem, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não minto, eu sou justo. Será que é nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo? Não, não é. É no sentido de ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É Ele que nos torna justo diante de Deus. Não são as boas ações que eu faço, não são o fato de eu não trair minha mulher, não é o fato de eu não roubar, de eu não mentir, que vai me tornar justo. Eu fui justificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o texto diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você ora e a pessoa é curada. Você ora e o enfermo é curado. Você ora e o paralítico anda. Você ora e o cego enxerga. Você duvida disso? Eu não. Eu não. Mas há um momento para isso acontecer. Nós não precisamos estar vendo milagres em cada esquina. Deus, quando quer glorificar o teu nome, Ele é que faz o milagre. Na hora certa, no momento certo, no tempo dele. Nós precisamos entender isso. Nós somos um canal de bênção para curar os enfermos através da oração. Se você é um canal, você precisa estar o quê? Pronto, você precisa estar preparado para passar aquela oração para poder abençoar o enfermo. Por isso que é importante a nossa vida de santificação, a nossa vida de santidade diante de Deus. Porque como que passaria algo tão maravilhoso para curar alguém em um canal sujo? Não vamos entrar na questão da água não, né? Mas algumas coisas, né, têm acontecido, a gente tem percebido. As pessoas estão comentando muito sobre a questão da água, do cheiro, da cor, mas eu preciso que a sua vida seja agradável diante de Deus para que você tornar um canal de bênção. É preciso entender esse sentido de ser justo para orarmos pelos enfermos. Um dos requisitos para ser justo diante de Deus está no Salmo 66:18, onde o salmista diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66:18. Ele está dizendo, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Parece que ele está, né, já olhando lá para Tiago, né? Se não tivesse o tempo da história aí tão distante, né? Mas quando você olha para Tiago dizendo, para Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e o salmista lá no Salmo, lá no Velho Testamento, dizendo, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então como que eu vou orar por alguém se a minha vida não está agradável diante de Deus? Se eu estou acalentando o pecado, acariciando o pecado, fazendo carinho no pecado, como que eu vou orar por alguém? Certa vez, falando sobre esse tema, né, falando sobre a vida do intercessor, em um culto de oração em outra igreja, eu fui questionado por uma pessoa que disse para mim, não pastor, para mim, qualquer pessoa pode orar para mim. Essa pessoa falou. Eu disse, olha, eu já penso diferente. Dependendo da vida da pessoa, eu não quero nem que ela ore por mim. Se eu sei que a pessoa está com a vida completamente errada diante de Deus, para que eu vou deixar ou pedir que ela ore para mim? Se eu acalentasse o pecado do coração, o Senhor não me ouviria. É o entendimento do salmista. Pai nosso, para a gente interceder uns pelos outros, não podemos acalentar o pecado, não podemos, né, fazer carinho no pecado, não podemos, né, estar em pecado. Precisamos estar íntegros diante de Deus. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Que a gente possa pensar nisso. Entendamos a importância da oração em nossas vidas. Entendamos isso. Se todos os membros de igrejas entendessem a importância da oração, o culto de quarta-feira estaria mais cheio do que os cultos de domingo pela manhã. Se a gente entendesse a importância da oração. Às vezes eu vejo aqui a irmã Celinha, a irmã Terezinha, à frente do Ministério de Oração, mas às vezes a gente, quando vê um número pequeno de pessoas, nos desanimamos. Mas é porque a pessoa não entende, né, o poder da oração, a importância de estarmos orando.
buscando a Deus. Então faça isso. Desenvolva o hábito de orar, de falar com o Espírito Santo de Deus. Desenvolva o hábito de ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia. Desenvolva o hábito de ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Ao sair, convide o Espírito Santo para estar com você. Ore, busque a Deus. Vamos entender a importância da oração em nossas vidas. Às vezes, a gente quando sai lá em casa ora, mas às vezes, por alguma razão, às vezes eu saio direto, e às vezes me chama a atenção. Mas, independente de orar na saída ou não, Deus cuida de nós, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel a nós. Muitas das vezes, mesmo quando nós somos infiéis, Deus não é infiel a nós. Ele não paga com a mesma moeda. Que a gente possa entender isso. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai. E pedimos, ó Pai querido, que o Senhor trabalhe em nossas mentes e coração, para que possamos, ó Pai, entender cada vez mais a importância da oração das nossas vidas, ó Pai, e pedirmos, como os discípulos de Jesus pediu no passado, ensina-nos a orar, ajuda-nos em nossa vida de oração. Ó Pai querido, Tu sabes as dificuldades que muitas das vezes percebemos que algumas pessoas têm de falar contigo em público, ó Pai, mesmo na Tua casa, Pai querido, mesmo pessoas que já têm uma determinado tempo, ó Pai, de vida cristã, de frequentando a Tua igreja, ó Pai, mas, ó Pai querido, ainda precisam, Pai, desenvolver esse hábito de orar, de falar contigo, ó Pai. Cuida de nós. Cuida da primeira igreja batista do Riachuelo, ó Pai. Cuida daqueles que nos visitam, Pai, nesta noite, ó Pai. Daqueles que nos visitam, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, que Ele esteja cuidando, ó Pai, da Gabriela, do Fábio, do Júlio, ó Pai, que estão nos visitando nesta noite, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando a cada família, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, se faça presente em nossas vidas, ó Pai. E que no decorrer desta semana, ó Pai, possamos, ó Pai querido, ser vitoriosos, ó Pai querido, porque sabemos que o Senhor está conosco a cada dia, ó Pai. Dá-nos uma semana de paz e de vitórias. É o que eu te peço no nome de Jesus.